Boa tarde, a Eclésia volta a estar consigo nesta tarde, numa oportunidade para ficar a par dos principais temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. Transparência, compromisso e verdade. Depois de anunciado o pedido de ajuda externa a Portugal e a cerca de 2 meses das eleições antecipadas para a formação de um novo governo, a Cáritas Portuguesa, reunida em Conselho Geral, apela aos partidos políticos para que levem a cabo uma campanha sóbria e baseada na verdade. Apenas e só a verdade é o que pede o Conselho Geral da Cáritas quando faltam 2 meses para as eleições antecipadas. Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, fala mesmo da necessidade de um regresso da ética à política. Para que isto tome um rumo mais acertado, a ética tem que voltar para a política. Neste sentido ético, o interesse comum, do bem comum. E depois temos que nos posicionar na vida política como um serviço e não como uma profissão ou uma carreira. E nesta teia das relações que estamos obrigados a tecer, nós devemos valorizar efetivamente a transparência, a verdade, não entrar em mecanismos de corrupção. E Portugal tem todas as condições para isso. É preciso estimularmos as pessoas e o estímulo tem que vir com os bons exemplos daqueles que, portanto, veiculam opiniões e são protagonistas de determinadas ações. Sobre a campanha eleitoral, os responsáveis da Cáritas lembram que este período, pelas exigências sociais e políticas, não pode ser igual a todos os outros, sendo que a transparência é obrigatória. Vamos pôr de parte qualquer picardia de ordem ideológica, de interesses meramente partidários e vamos olhar para o bem do país. É isso que está em causa. E também é bom que criemos alguns consensos já à partida, porque poderá ser necessário, depois das eleições, formalizar esses consensos. Quanto à participação nas urnas, o Conselho Geral da Cáritas formulou também um apelo claro aos portugueses. O apelo que se faz é vamos todos participar, não só no voto, mas até no período preparatório desse ato, conhecendo bem aquilo que os governantes, que os partidos propõem, e depois ajuizando quem é que poderá estar em melhores condições para enfrentar o momento presente. Durante 3 dias em Coimbra, a atual situação social do país foi analisada com detalhe. Sobre o pedido de ajuda externo, lembra-se que as exigências a fazer às famílias portuguesas devem estar assentes no pressuposto da equidade. Com pouco espaço para mais cortes no orçamento das famílias, a Cáritas pede ao Governo uma estratégia de ação. Era urgente que o Governo criasse um programa que assuma isso em qualquer complexo, um programa de ação social que vise responder a necessidades primárias das pessoas. Setúbal, nos anos 80, viveu uma situação parecida, a outra escala, e teve que ir por aí para criar as sinergias para depois poder ir para programas mais estruturais. Porque só a solidariedade não chega. É inadmissível que a Cáritas tenha que reconhecer algo que não devia estar nos seus horizontes, de ter pessoas à espera. E parece que só em maio algumas é que vão poder ter a primeira ajuda da Cáritas. Porque já não, os recursos financeiros têm que ser melhor controlados e os recursos humanos também já não chegam para atender toda a gente. Segundo o comunicado final do Conselho Geral, a Cáritas registrou um aumento de 40% nos pedidos de apoio. O Bispo do Porto integra um conjunto de 47 personalidades nacionais que assinaram o manifesto Um Compromisso Nacional, incitando à conjugação de esforços para que Portugal possa sair da crise. Dom Manuel Clemente, em declarações prestadas à agência Lusa, declara que esta carta é um apelo a que tenhamos um assentimento básico em princípios que são comuns e que têm a ver com a atenção às desigualdades sociais no sentido da sua ultrapassagem, com a criação de trabalho e de emprego e com aquilo que são dinamismos sociais abrangentes para todos. O Bispo do Porto sublinha que ninguém pode ficar de fora de uma coisa que tem de ser de todos. Para Dom Manuel Clemente, a conjuntura atual
não tem apenas repercussões económicas ou financeiras, mas é um apelo a que todos nós nos reencontremos mais à frente como uma sociedade solidária. Este manifesto, um compromisso nacional, publicado sábado pelo Jornal Expresso, conta ainda com as assinaturas de 3 antigos presidentes da República, Ramalho Yanes, Mário Soares e Jorge Sampaio, e de outras figuras pertencentes ao meio político e cultural português. É uma nova etapa no serviço à Igreja para o antigo cônego da Catedral Bracarense e para o professor da Universidade Católica. Dom Pio Alves foi ordenado bispo no último domingo, no Santuário do Sameiro. Acredita que a sua dedicação ao mundo académico e ao património é um legado que o irá ajudar a aprofundar o diálogo com o mundo da cultura na Diocese do Porto, para onde foi nomeado bispo auxiliar. De um lado chega Dom Jorge Ortiga, o bispo que vê partir um dos seus sacerdotes. Do outro chega Dom Manuel Clemente, um bispo que vem a Braga buscar um novo pastor para a Igreja Portuense. Em causa estava a ordenação episcopal de Dom Pio Alves, um homem com um vasto currículo no trabalho académico e na área da conservação e restauro do património da sede de Braga. Uma mais-valia que leva para a Diocese do Porto e que o ajudará no diálogo com o mundo da cultura. Aquilo que se aprende é para continuar a pô-lo em prática. Felizmente que tanto num setor como no outro tudo fica em boas mãos. Quem vem a seguir fará com certeza mais e melhor, e a experiência que tive tanto na Universidade como na sede de Braga e concretamente no Tesouro Museu certamente que me vai ajudar a continuar a aprofundar um diálogo com o mundo da cultura. Dom Pio Alves é o filho mais novo de uma família numerosa, oriunda da Diocese de Viana do Castelo. São 12 irmãos e, curiosamente, 4 são sacerdotes. 2 deles estavam presentes no altar a ladear a ordenação episcopal do irmão mais novo. Somos 12 irmãos, eu sou o mais novo, e dos 12, 4 somos sacerdotes. Um dos meus irmãos e eu a trabalhar aqui na Diocese de Braga, outro foi capelão militar, trabalhou em Lisboa, neste momento está em Viana do Castelo, e o mais velho que está na Diocese de Algarve, ainda que todos nos ordenamos aqui na Diocese de Braga. Os 3 estão hoje aqui? Os 3 estão hoje aqui, felizmente. Famílias raras nos tempos de hoje, que criavam muitos filhos e muitos deles seguiam a vocação religiosa. Dom Pio Alves parte para a Diocese do Porto como bispo auxiliar para ajudar Dom Manuel Clemente na administração de uma grande diocese. O saber académico e de valorização do património será com certeza uma mais-valia para a Diocese do Porto. Sem dúvida, como aliás toda a memória eclesial, quer no património, quer em geral, porque ele conhece muito bem as origens da evangelização nesta zona do país, no noroeste do país, é aliás a sua especialidade que estudou e escreveu, e isto também nos ajuda como critério, agora que somos chamados a uma nova evangelização. É bom percebermos quais foram os primeiros sulcos em que o Evangelho foi semeado, para agora os continuarmos nesses e noutros sulcos. E, portanto, toda a sua preparação intelectual dessa área nos vai ser muito útil. Dom Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, arquidiocese a que Dom Pio esteve sempre ligado, vê partir com alegria um dos seus sacerdotes para o ministério episcopal. Na sua diocese deixa um importante legado. Eu direi que o grande legado é, digamos, esta paixão pelo estudo, pela reflexão, pela investigação, por apresentarmos razões da nossa própria fé e por mostrar também em termos culturais que a fé cristã e a Igreja, eu vou dizer, tem futuro e é a resposta para os problemas de hoje. Dom Pio Alves vai juntar-se a uma equipa pastoral de mais 3 bispos auxiliares, a Dom António Taipa, Dom João Lavrador e Dom João Miranda, sendo que este último já completou 75 anos de idade e pediu a resignação. Os Leigos para o Desenvolvimento completam este ano 25 anos de existência, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, fundada pelo padre António Vaz Pinto, que numa época em que os missionários eram apenas padres e freiras, este padre jesuíta apostou no trabalho missionário de leigos voluntários. No último domingo, uma celebração eucarística assinalou esta data. No Ano Europeu do Voluntariado, a data de celebração não poderia ser mais oportuna. Na Igreja de São João de Brito, em Lisboa, dava-se ação de graças pelos 25 anos dos Leigos para o Desenvolvimento.
uma ONGD ligada à Companhia de Jesus, que apostou no trabalho missionário em prol do desenvolvimento humano, mas que partiu de leigos cristãos empenhados em pôr o seu saber e os seus dons ao serviço de outros povos. O padre António Vaz Pinto foi o fundador dos Leigos para o Desenvolvimento. Foi uma novidade absoluta, portanto, está a ver, até então, quando se falava em missionários, eram padres e freiras. E por isso mesmo é que nós marcámos logo com o nome leigos, para dizer não são padres nem freiras, são batizados, crismados, uns vão casar, outros vão para não sei onde, mas quer dizer, é na sua condição de cristãos leigos que vão como missionários, aproveitando os seus recursos humanos, que herdaram e que adquiriram, mas marcados por isto mesmo, o serviço livre e voluntário e responsável e adulto a povos e comunidades que precisam de nós. Na celebração, lado a lado, o antigo fundador e o atual diretor espiritual dos Leigos para o Desenvolvimento, o padre Miguel Almeida, reconhece hoje o pioneirismo do padre Vaz Pinto. Hoje em dia há uma proliferação muito grande de todo o tipo de movimentos, grupos, instituições de cariz cristão e católico que estão espalhadas um bocadinho por todo o mundo, mas de facto há 25 anos foi bastante novidade e foi novidade haver leigos para o desenvolvimento, que eram os missionários, eram padres e freiras, e de facto há 25 anos começar uma organização que continua, parece-me que tem a marca de ter sido inspirada por Deus. Nascidos de uma relação muito estreita com os centros universitários dos jesuítas, os Leigos apostam no voluntariado profissional. Na sua grande maioria, são jovens licenciados que partem para colocarem os seus conhecimentos ao serviço de povos carenciados em áreas como a saúde, a educação ou desenvolvimento comunitário. São sempre projetos a longo prazo. Foi nestas condições que a enfermeira Maria Amélia partiu para São Tomé, onde esteve 2 anos. Decorria o ano de 1988 e fez parte do primeiro grupo de leigos para o desenvolvimento. Realmente, quando nós partimos para a missão, os tempos que lá se vive são difíceis de viver em comunidade, mas depois realmente a gente recebe tanto e é tão bom podermos dar, mas é muito melhor receber, que realmente são as pessoas que não têm nada que conseguem dar muito mais do que realmente os que às vezes têm tudo. Entretanto, muitos outros leigos já foram formados e partiram. Margarida é uma jovem jurista que regressou de uma missão em São Tomé e o casal Castro esteve 1 ano em Timor. Hoje reuniram-se para assinalar 25 anos de leigos. Regressei agora em dia 1 de outubro, de São Tomé, onde estive cerca de 1 ano em missão. Nós gostamos sempre de ver estas coisas porque temos sempre saudades de ver as pessoas e agir, estamos juntos. São pessoas que partilham uma coisa muito especial connosco e por isso gostamos sempre de ver essas coisas. O Duarte então nem se fala. Não, gosto bastante da nossa história. A nossa história de vida tem um ano muito importante que é ligado aos leigos e que é um ano que no fundo é uma exceção àquilo que é a nossa vida normal e felizmente faz parte hoje da nossa história a 2 e portanto sentimos uma grande ligação a esta grande família e como é óbvio estamos aqui e estamos sempre disponíveis para aquilo que os leigos queiram de nós dentro das nossas possibilidades de hoje, que inclui aqui um bebê agora. Teresa Paiva Couceiro fez 4 anos de voluntariado missionário em Moçambique. Regressou, esteve na formação de outros leigos e agora o vício em cuidar de pessoas continua na Fundação Gonçalo da Silveira, que apoia missões jesuítas nos países mais pobres. Foram 4 anos que eu ainda ontem comentava que foram complicados. O que tiveram de bom também tiveram de menos bom. Não vou dizer mal por mal, não foi menos bom, mas que valeram muito a pena e que eu não digo que repetiria, porque acho que já passou, não é? Foi ali, era ali aquele momento, mas o que eu ganhei, não é? E espero ter conseguido ajudar as pessoas também, para mim, voluntariado, ou para mim a missão que foi potenciar aquilo que as pessoas já sabiam. As pessoas têm os seus dons, têm as suas capacidades e nós, no fundo, é ajudar a puxar aquilo que a pessoa tem. Se conseguir ou não, eu acredito que sim, quero acreditar que sim e acho que sim. Durante 25 anos, mais de 320 voluntários missionários estiveram em 7 países enviados por esta organização católica. Atualmente têm 14 voluntários espalhados por missões em São Tomé, Angola, Moçambique e Timor. O ideal seria alargar o trabalho a outros países. Por enquanto, sonha-se com novas missões nos países onde já têm presença.
Neste momento nós estamos a fazer uma revisão estratégica da nossa presença. Em alguns dos países estamos desde o início. Por exemplo, Santo Tomé e Príncipe estamos desde 88. Estamos a reposicionar as missões, a mudar de sítios em alguns dos casos e a refletir novos projetos e daqui a 1, 2 anos, se tudo correr bem, poder abrir em novos países, para já alargar a outras comunidades dentro dos países onde nós estamos. Dado o estado atual da economia, os leigos para o desenvolvimento confrontam-se com dificuldades devido ao decréscimo dos apoios financeiros. Os valores da vida cristã são aqueles que a disciplina de educação moral e religiosa católica tenta transmitir aos alunos nos vários graus de ensino. Todos os anos, o Interescolas do primeiro ciclo tenta viver esta partilha no encontro em Fátima. Este ano com a satisfação de que a disciplina está a crescer nas escolas do ensino público. Vieram de todo o país, são alunos do primeiro ciclo do ensino particular e público. Em comum têm a disciplina de educação moral e religiosa católica, uma presença nas escolas do primeiro ciclo que está em mudança, dado que a recente legislação dá aos agrupamentos de escolas e às respectivas direções legitimidade para organizarem o conjunto de atividades curriculares nas quais se inclui a educação moral e religiosa católica. A situação está a alterar-se um bocadinho pelo facto das escolas terem largado o seu período de funcionamento, não é? As direções são incumbidas de gerir o conjunto do horário de uma forma muito autónoma. Conjunto esse que inclui a disciplina de educação moral e religiosa católica, mas em que quer os secretariados diocesanos, quer os próprios agrupamentos de escolas estão ainda a habituar-se um bocadinho a esse novo figurino e, portanto, a presença da disciplina nas escolas do primeiro ciclo está, neste momento, em mudança e em evolução. Com esta situação, cabe apenas à comunidade cristã, neste caso aos pais, zelar pela presença da disciplina nas escolas. Se matricularem os filhos, as direções das escolas são obrigadas a disponibilizar a disciplina. E com esta situação pode crescer o número de escolas do primeiro ciclo com a presença da disciplina de educação moral e religiosa católica. Em Fátima estiveram cerca de 35 escolas, a maioria do ensino particular, mas também casos de sucesso no ensino público. Já está presente há pelo menos 3 anos, porque tivemos um interregno, não tínhamos professores suficientes para abarcar tantos meninos que estavam inscritos. De qualquer maneira, neste momento já estamos outra vez em força. Então é um sucesso a disciplina no primeiro ciclo? É um sucesso também no primeiro ciclo. E é bem aceite, sendo numa escola pública? Sim, é bem aceite. A dificuldade, por vezes, prende-se com o conjugar de horários. Nem sempre é fácil. No entanto, temos tido sempre um grande apoio por parte da direção do agrupamento e também em relação aos encarregados de educação, que fazem sempre a sua escolha e depois cabe ao órgão de gestão, claro, organizar todo o horário para poder, de facto, ser uma realidade. O 11º Encontro Nacional Interescolas foi uma oportunidade de muitas destas crianças peregrinarem pela primeira vez a Fátima e partilharem os valores da disciplina de educação moral e religiosa católica. É o 8º ano que o nosso colégio participa neste encontro. Este ano viemos menos, somos 15 turmas do primeiro ciclo. Este ano, devido às circunstâncias do país, também não foi muito fácil, e, portanto, mas fazemos-nos sempre representar. A viagem é longa? A viagem também é longa, os pais às vezes também temem um bocado pela viagem, mas fazemos-nos sempre representar. Já há um ano vim só eu com a minha turma e estávamos cá. É muito importante para eles. Eu acho este encontro qualquer coisa de enriquecedor, pela partilha, pela escuta da palavra, pela oração, por aquilo que eles vivem, porque assim, eles chegam ao colégio e vão numa alegria tremenda aos primeiros dias. Eles com os colegas que não foram, partilham o que viram, o que não viram, vão sempre enriquecidos. Este ano, para além da celebração, levam também na memória uma tarde de magia e o colorido das tradicionais histórias de encantar. A versão portuguesa do L'Osservatore Romano vai começar a ser impressa em Portugal e distribuída juntamente com o jornal Diário do Minho. Através da internet será possível também aceder a um resumo áudio da edição semanal deste órgão informativo da Sé Apostólica. Em www.agência.eclésia.pt/OR já pode ter acesso a um resumo áudio da versão portuguesa do Jornal Oficial do Vaticano, Osservatore Romano.
Apresentamos em síntese algumas antecipações do conteúdo do último número da edição semanal do Observatório Romano em língua portuguesa, recordando que podem obter mais informações através do e-mail infoweb. É um resumo áudio da edição portuguesa deste jornal semanal, disponível através do site da Agência Eclésia e que pode ser utilizado para divulgação nas rádios da ARIC, Associação de Rádios da Inspiração Cristã. Uma iniciativa que ocorre ao mesmo tempo que a Diocese de Braga começa a imprimir a edição portuguesa do Observatório Romano. Uma edição que passará a ser impressa na gráfica do Diário do Minho, jornal com o qual será distribuída. Até agora a edição portuguesa era impressa em Roma. É um tipo de uma parceria que fizemos com o Observatório Romano, de que nos orgulhamos. Poderemos, assim, penso, colocar ao serviço do povo português, particularmente os discursos do Papa, na íntegra. Tantas vezes o Papa é mal entendido porque se citam apenas passagens tiradas do seu contexto, e eu creio que é um serviço que a Arquidiocese de Braga vai fazer ao país, e penso, mas não sabemos ainda como o futuro o que é que nos vai reservar, a outros países da língua portuguesa. A versão portuguesa do Jornal Oficial do Vaticano vai começar a sair para as bancas e para os assinantes, juntamente com o Diário do Minho, já no próximo domingo, dia 17 de abril. E chegamos assim ao final deste espaço, que pode acompanhar também pela internet, em agência.eclesia.pt. Esse é também o endereço que lhe disponibiliza toda a atualidade da Igreja Católica. Mais logo, a Eclésia estará também na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Agradecemos então a atenção que nos dispensou. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.